Inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 04, dia 22 de janeiro de 2026. Assim, aqui a carcaça do homem permanece, mas a beleza se transformou em rugas e a força em fraqueza. Eles tiveram uma perspectiva agradável na juventude, mas sua carne se despediu deles. Suas rosas e lírios murcharam, e uma pálida penumbra tomou conta. Sua força e belezas estão enterradas juntas, de modo que era um ditado entre os romanos: ele tem 60 anos, acabem com ele. Pois quando a força de um homem se esgota, ele parece inútil. Não pode se defender, nem ajudar os outros. Não pode lutar na guerra, nem trabalhar em paz. Esteja ele na loja ou no campo, ele se cansa rapidamente. Aquele que podia correr para o pecado, agora mal consegue rastejar até a igreja. Aquele que tinha força para vencer seu adversário, agora tem pouca força para lutar contra a tosse. E o cerne de seu discurso é: eu soube o tempo em que poderia ter feito isso e aquilo. Assim, miro aquele homem prodigioso de força, ao chegar em sua velhice para vê-lo se exercitar nos Jogos Olímpicos, e dito olhar com lágrimas para seus próprios braços e gritar: ai, esses agora estão mortos. No entanto, essa perda de força é mais bem suportada por alguns idosos do que pela decadência de sua beleza. O ser feio, murcho e deformado aflige-os profundamente. Não conseguem se olhar com paciência e concluem que, sendo tão horríveis para si mesmos, devem ser inaceitáveis para todos os outros. Mas, ainda assim, nenhuma dessas inconveniências é imputável à própria velhice, pois, como Tully bem observa, os defeitos de força, dos quais somos sensíveis, procedem mais dos vícios de nossa juventude do que da falha da velhice. Um jovem temperante transmite um corpo fraco à velhice, e então colocamos toda a culpa na velhice. Galeno, em certa passagem, nos conta que, por volta dos 20 anos de idade, quando soube que havia uma certa maneira de preservar a saúde, segui a mesma por toda a vida, de modo que ele nunca ficou doente, exceto por uma doença de um dia, e isso raramente. E, portanto, ele era saudável e vigoroso aos 70 anos de idade. E Valério Corvino era forte o suficiente para ser o 6º cônsul, quando tinha 100 anos. Ao contrário, um jovem pródigo produz uma velhice repugnante. Qualquer intemperança desperdiça a força e a beleza mais do que anos. Nem só a velhice está sujeita a esses males. Por uma semana, a doença, a qual a juventude está tão sujeita quanto a velhice, arruinará suas forças e estragará sua beleza, tanto quanto 20 anos podem fazer. Quantos são aleijados na juventude? Quão frequentemente a varíola desfigura sua beleza? O próprio Davi se queixa, no Salmo 102, 23. Enfraqueceu a minha força no caminho, encurtou os meus dias, e clama: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. De modo que essas decadências não devem ser atribuídas apenas à velhice, pois qualquer idade pode ser afligida por elas. Nem essa perda é tão insuportável, se considerarmos a verdadeira natureza e valor dessas misericórdias. São apenas bênçãos corporais, não são dons da alma.
Muitos brutos superam o mais robusto jovem em força, e muitas flores o superam em beleza. Porque eu, diz Catão, desejaria agora mais a força de um jovem do que quando o jovem desejaria a força de um touro ou um leão. Há o mesmo absurdo em ambos os desejos. Ou, como ele diz em outro lugar, podemos tão razoavelmente em nossa juventude evocar o estado da infância, quanto, na velhice, esperar a força e a beleza da juventude que já passou e se foi. Você tem, se não for culpa sua, os privilégios próprios da sua idade e, de acordo com a velha observação, é muito melhor não ter a força de Hércules do que a sabedoria de Salomão. Cada época tem seu talento peculiar, e tê-los em perfeição não é algo esperado na terra. Deveríamos ser gratos pela força e pelas qualidades que tivemos, lamentar o abuso que fizemos delas e concluir: é bom que todos os nossos confortos não nos tenham deixado inteiro. Mas o grande apoio sobre esses defeitos é, à medida que o homem exterior perece, encontrar o homem interior renovado dia a dia. O que o rio perde de um lado, ganha do outro, e então tudo fica bem. O homem interior é o homem melhor. Deixe a força e a beleza irem, e como elas não durarão muito, esforce-se para que você seja forte na graça e belo interiormente. Essas coisas podem torná-lo aceitável aos homens, mas estas o tornarão amável tanto a Deus quanto a todos os homens sábios. Quando o imperador Severo adoeceu de gota, um de seus nobres lhe perguntou: como, sendo tão coxo, conseguiu governar um império tão vasto? Ele disse que governava o império com o cérebro, não com os pés. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje, sempre, eternamente. Amém e amém.